Uma outra vez, o que aconteceu, o próprio João Vitor contando, é que eu tinha premeditado encerrar minha vida meia-noite. Vi uma luz dourada, amarela no plano espiritual nesse momento, perto de mim. E ela estava profundamente conectada com o meu mentor mais antigo. Ele reconheceu a energia. Foi mudando a minha forma de pensar, desconstruindo a maior parte das crenças que me motivavam ao suicídio. E já foi suficiente para eu lutar sozinho com aquele pensamento. Olá, queridos amigos. É muito bom a gente estar aqui, começando o ano. E nós vamos falar de um tema muito importante para o início do ano. Por isso que eu queria muito que a gente falasse sobre mentores, amparadores e a nossa responsabilidade conosco próprios, para nós estarmos bem, nos sentirmos bem, sermos uma presença positiva no mundo. E essa presença positiva não pode ser só da boca para fora, tem que ser verdadeira, mas não pode ser com autocobrança. Eu tenho que estar bem, eu tenho que ser positivo. Não, é com amor próprio. É com autoconhecimento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu pedi para que vocês me contassem experiências que vocês tiveram, pessoais, de perceber uma ajuda, energética, espiritual, algo que parece assim que vem no momento perfeito para te ajudar. Também quero contar experiências minhas, mas quero valorizar mais as suas, porque eu acho que fica assim uma coisa que tá aí, qualquer um pode ter experiências interessantes, avançadas, inusitadas, mas principalmente experiências que ensinam a você, a mim, a cada um de nós que as tem, nos ensinam o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui. Não é nada muito fácil, né, gente? Mas é isso. Eu recebi relatos maravilhosos. Eu não vou conseguir ler todos, mas quero agradecer a todos vocês que enviaram os relatos. Eu tive uma experiência agora no começo desse ano, que foi muito interessante, porque eu estava com visitas em casa. Eu recebi uma notícia, não é? Uma notícia, assim, sobre uma situação de um colega. E foi uma sensação energética muito intensa que eu tive. Um colega que estava com uma situação familiar e de saúde muito difícil. Para mim foi um impacto muito grande, eu senti muito. Por alguma razão, fez uma conexão energética super intensa. E eu, então, já aquela conexão, aquela energia, tudo que eu sentia, senti muita, não vou dizer aflição, não sei nem explicar o que eu senti. Senti no meu peito muito intensamente que havia algo que estava ali por detrás, que precisava ser feito. E eu sentia quase como que um impulso de trabalhar com energia naquele momento. Aí, então, eu fui para o quarto para poder ter um pouco mais de privacidade e comecei a emitir energia. Mas, gente, poucas vezes eu vi uma emissão de energia tão intensa. Vieram os mentores, os amparadores, e eu, então, emiti energia de uma maneira que eu pensei, se tivesse alguém vendo, ia até achar estranho, porque era tanto que meu corpo até reagia com tanta energia que ia. E durou bem uns 20, 30 minutos, ininterruptamente. Acho importante a gente saber dar vazão para esses momentos que a gente tem essa sensação intensa de que tem algo a ser feito, de trabalhar com energia, de mandar energia e confiar em nós. As pessoas muitas vezes pensam, eu não vou ser capaz, não, eu não tenho experiência, eu não sei como ajudar. Ou quando vão ajudar, ficam tentando controlar o processo. Isso é muito comum. Tenta controlar o processo assim, que aconteça tal coisa, eu estou mandando energia para que fulano melhore ou para que ele fique com mais força ou que receba uma promoção. Quando a gente está numa situação como essa, que eu me vi, que a gente tem essa conexão super profunda e que estão ali os mentores, os amparadores trabalhando conosco, você não precisa dirigir o processo. Você emite a energia só baseado na conexão que você fez. Porque se a conexão já é tão intensa e você está sentindo a situação da pessoa, você está sentindo como se estivesse lá do lado, você está quase pressentindo o que vai acontecer, de você mandar a energia já vai para a direção correta e já chega até a pessoa. Por quê? Porque a conexão já está feita, você não tem que fazer a conexão, ela já existe. Então é mais ou menos por aí que a gente quer
conseguir trabalhar com energia e ter essa influência positiva sobre as pessoas, né? Então, essa é a coisa. Agora, às vezes a gente quer muito ter um contato com o mentor, com o amparador, e a gente não sabe como conseguir. Uma das coisas que dificulta a gente ter esse contato é se a energia à nossa volta está muito contaminada. Complicado, né? Porque justo por estar contaminado é que a gente quer esse contato. Mas eu vou contar para vocês hoje os relatos de algumas pessoas que eu vou ler. Pessoas como você, pessoas que tiveram experiências super interessantes. Porque ao ler esses relatos, você vai ver como é que a gente consegue, às vezes, chegar num ponto em que transmuta esse sentimento. E tem muitos tipos diferentes de experiências aqui. Eu, por exemplo, gostei muito da experiência do Alexandre. E eu vou contar com as minhas palavras, porque é uma coisa fácil de eu contar com as minhas palavras. Há outras aqui que eu vou ler, tá? Vou ler e nós vamos interpretando juntos. Mas o Alexandre contou uma experiência que ele teve numa projeção, porque ele saiu do corpo e viu como se tivesse um monge ou algo assim, com uma roupa, tipo uma roupa laranja, colocando energia no peito dele. E ele então pensou, eu quero sair e encontrar seres avançados, seres espirituais mais elevados, como foi a palavra que ele usou aqui, né? Sair voando de casa com o intuito de encontrar seres espirituais elevados. Aí eu intuí, diz ele, o Alexandre, de ir até uma igreja gnóstica. Chegando nessa igreja, eu notei que haviam apenas pessoas comuns reclamando da vida e procurando ajuda. Aí eu percebi que eu estava buscando da forma errada e comecei a auxiliar aquelas pessoas que eu podia, que eu conseguia. Então a minha intuição me dizia muito forte que ao invés de procurar por seres elevados, eu deveria auxiliar aqueles que estão ao meu redor. Assim, os tais seres elevados que eu procurava viriam até mim para me auxiliar em situações também que eu tivesse algum propósito genuíno. Eu achei muito bacana a experiência, porque como se o Alexandre tivesse uma expectativa e ele encontrou uma coisa completamente diferente. Então, achei isso muito legal. Uma outra experiência aqui que eu gostei demais também foi a experiência da Tabata. A Tabata contou para nós que ela teve um sonho com um sogro que ela não conheceu. O sogro já havia falecido, só que ela viu claramente o sogro. Então, ele disse para ela que havia uma situação muito ruim que ia acontecer na família, mas que ela ficasse tranquila, que ia dar tudo certo, tranquila, e que ela, ou eles, né, a família, iriam sair do Brasil. Ela nem tinha isso em mente. No dia seguinte, ela sonhou com o avô, que falou a mesma coisa sobre a dificuldade na família. E na mesma noite que ela sonhou com o avô, o pai dela sonhou com o avô. E o avô falou a mesma coisa para o pai dela. Aí ela pensou, não, agora já não é mais sonho, tem que ser aqui um aviso. Somente aí ela entendeu que era um aviso. E é importante a gente ver isso, né? Porque às vezes a gente pensa que vai ficar muito claro, é um mentor, eu vou saber na hora que é um mentor, eu vou chegar uma luz, eu vou ver tudo. E não necessariamente. Deu 2 semanas dessas experiências que ela teve nesses sonhos. A minha filha foi para o hospital com uma pneumonia muito grave. E ela voltou para casa totalmente recuperada. E eu pensei que ia perder minha filha, diz ela. E acontece que, tal como meu sogro falou, nós realmente mudamos do Brasil. Eu estou há 4 anos vivendo no Canadá. E nunca pensávamos que íamos nos mudar do Brasil. Então, veja bem como é que às vezes as informações vêm de forma simples. Mas aí deixa eu perguntar, e se a gente não lembra? Se a gente nem ficou lúcido durante o sonho? Não percebe? Aí é mais complicado, né? Às vezes a gente começa a ter uma intuição. Você já teve isso? Parece que vem uma intuição, vem uma coisa assim que você... Não é uma intuição de que tem algo negativo, não. Quando é esse tipo de coisa aqui que você tem essa noção de que tem algo que vai acontecer, que você tem que atuar, e que é para ter calma. Quando vem de um mentor, mesmo que você não se lembre do sonho, como a Tabata lembrou dos 2 sonhos, muito bacana, né? Mas mesmo que você não se lembre, você tem uma intuição que tem algo que vai acontecer, mas não vem com aquela sensação de, como é que eu vou falar? De sombrio, de medo, não, vem com aquela sensação de tranquilo, se prepare. Vem
a informação, mas vem uma força, uma coisa por detrás. Aí é que a gente sabe que a informação está vindo de mentor. Às vezes a gente até recebe ducha de energia para nos preparar para alguma situação que possa vir. Então isso é daí que a gente vai saber que é de mentor. Porque às vezes a gente começa a ter sensações que tem algo ruim que vai acontecer, que tem alguma coisa que não está bem, e vai dando aquele peso no peito, cada vez mais aquele sufoco. Isso não vem de mentor, viu? Pode ser verdade, pode ser mentira só para pôr medo na gente. Mas mesmo que seja verdade, não está vindo do mentor. Porque quando vem do mentor, não vem essa energia. Vem uma energia de esperança, de força, de ação, da gente saber o que fazer. Fique muito atento com isso, tá? Se algum dia você tem esse tipo de coisa. Porque essas impressões de que tem algo errado, que vai ter uma doença na família, que alguém vai morrer. Nossa, é tão comum as pessoas terem isso por influência de presenças espirituais, que às vezes elas próprias têm essas ideias, mas às vezes não. Às vezes elas estão usando essas ideias para nos desestabilizar. Muitas pessoas que eu converso nas minhas sessões individuais contam para mim coisas assim, e aí a gente começa a deslindar e puxar o fio da meada, da onde vem, como é que essa informação chega até a pessoa, porque pode fragilizar muito, muito. Então é muito importante isso. Essa pessoa aqui tem 25 anos de idade, não deixou o nome, né? Mas eu vou ler, tá? Vou ler e a gente vai comentando juntos. Ela conta assim, ó. Quando eu tinha 14 anos de idade, era super jovem, né? Eu comecei a estudar sobre espiritualidade e me aprofundei no assunto. Nisso, conheci o Ho Oponopono e fazia diariamente. Ok. Fiz uma meditação no meu quarto à noite. Estava tudo escuro e todos os pensamentos e sentimentos que vinham, eu transmutava na energia do amor, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, sem julgar absolutamente nada. Olha o que essa pessoa conseguiu, hein? Colocar a mente numa tábula rasa, sem julgamento, e tudo que vinha só impregnar com aquela energia. Então, sem julgar absolutamente nada, apenas emanando amor para tudo, para a natureza, para os animais, para os seres humanos próximos a mim e os que eu não conheço também. Nisso fui tomada por um amor, uma energia contagiante, mas calma ao mesmo tempo, muito amorosa. E de repente, comecei a visualizar, olha bem, gente, no canto do meu quarto, umas bolinhas azuis, clarinhas, como se formassem um círculo. Eu abri os olhos, ela chegou a abrir os olhos, veja bem. E aquilo estava acontecendo ali mesmo na minha frente. E eu comecei a ouvir uma voz masculina conversar comigo. E ele dizia: estou aqui com você, tá tudo bem. Você está protegida, não vim trazer medo. Nesse momento em que eu ouvia isso, foi se formando um pequeno ser, que devia ter uns 20 centímetros, né? Ela viu como se fosse uma imagenzinha assim. Ele era feito de bolinhas azuis e era como uma silhueta, como um ser humano, e com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Eu não via o rosto, porque era só a luz. E ele flutuava em cima da minha cama, bem perto de mim. Olha o que acontece aqui, gente. Imediatamente, me deu um frio na espinha. Já veio o medo que a gente tem, né? E o medo tomou conta de mim. Eu pensei: só posso estar louca. Tô vendo coisa, PQP. E ele continuou dizendo: se acalme, está tudo bem, só estou aqui para conversar. Se você deixar o medo tomar conta, não vamos poder prosseguir a conversa. Mas eu não conseguia manter, diz ela, né? Eu não conseguia manter e deixar o medo de lado, porque a vibração era muito alta e para mim era muita informação ao mesmo tempo. Claro, ela não esperava. Quando que ela ia esperar que ela ia perceber um contato direto? Para ela, né? E para muitos de nós, vai ser uma coisa abstrata, vai ser só um pensamento. E a gente, quando a coisa fica mais objetiva, vou colocar assim, porque essa foi uma experiência objetiva, né? Foi muito conhecimento. Aí, conta ela aqui, tenho hoje 25 anos. E desde esse dia, nunca mais vi nada de sobrenatural. Foi um contato muito real que vou levar para toda a vida. Agora, claro, nunca vi nada de sobrenatural mais, porque nesse dia ela conseguiu uma super conexão, né? Foi uma coisa muito especial.
E não é fácil entrar num estado íntimo tal como ela entrou. Desse amor profundo, de tirar julgamento. Olha como é que são as palavras que ela usou. Tirou julgamento, tirou tudo, tirou expectativa. Só ficou naquele pensamento. Então não é fácil da gente conseguir isso, não. Mas também há uma outra coisa importante aqui. Já não teve mais nenhuma experiência sobrenatural? O nome já fica meio assustador, né? Mas já não teve nenhuma experiência porque a primeira que teve deu um medo danado. Isso cria bloqueios inconscientes para nós. Aí depois, às vezes, a gente quer sair do corpo, quer sentir a presença de um mentor, quer sentir, quer ver algo, quer ver energia, mas não dá. O medo que vem lá de trás cria um bloqueio. Então é muito importante a gente entender isso. Eu trabalhei com algumas pessoas nos últimos 3, 4 anos, acho que até mais um pouquinho, uns 7 anos. Comecei a fazer uns trabalhos de ajudar as pessoas a desenvolver a clarividência, presencialmente, né? A pessoa está comigo. Então, vou trabalhando pouco a pouco e ajudando a pessoa a reconhecer padrões. Eu não sou excelente em clarividência, não. Na verdade, eu sou bem fraca em clarividência. Mas eu consigo sintonizar e ver energia com facilidade. Consigo sintonizar e perceber, por exemplo, às vezes, alguma informação de alguma presença. Então eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Do lado delas, eu vou enxergando e vou ajudando-as a sintonizar com aquilo que eu estou vendo. E com isso, claro, eu próprio vou desenvolvendo cada vez mais e vou vendo o quanto é possível que elas consigam ver também com essa ajuda, com esse direcionamento. Só que o que acontece? Muitas têm medo, se assustam, não esperam que aconteça. Tinha um senhor da África que esteve aqui no campus no final do ano retrasado. E ele tinha muito medo de tudo, mas muita vontade de entender, de estudar, tinha muita vontade de ter clarividência, de poder enxergar as coisas e não achava impossível. Aí quando eu fui trabalhando com ele, aí uma hora ele viu a minha aura e ele então não podia conter, porque ele fazia... Ai, tô vendo. Foi muito legal, porque a pessoa não espera que vá ver, né? Eu quero contar para vocês a experiência do João Vitor. O João Vitor contou uma coisa aqui muito impressionante, que eu também quero comentar com vocês. Como é que isso funciona na prática do dia a dia, porque eu vejo demais também com pessoas que eu faço mentorias, que é assim. Tenho 2 mentores bem presentes na minha vida. De alguma maneira ele identifica 2 presenças espirituais com ele. Um deles esteve desde o início, desde a infância, suponho, né? O João Vitor é jovem, então desde o início deve ser desde a infância. E o outro, pelo meu conhecimento, nos últimos anos. O mais recente, conectado com o primeiro, me ajudou em tempo difícil, impedindo que eu tirasse a minha vida. Tocando na minha costela esquerda. Ele recebeu um choque energético, né? Que ele tomou como um toque. Tocou, recebeu aquele impacto energético do lado esquerdo. O que nós temos na costela esquerda, gente? Do lado ali. O baço é um chakra muito importante. Tem conexões com a nossa absorção de energias mais sutis, de energias extrafísicas. E é muito importante para nosso equilíbrio energético, como todos os chakras, né? Mas a gente deixa esse meio esquecido, meio de lado. Então ele sentiu isso, e aí o que ele explica? Perdi as forças das minhas pernas. Porém, não era a força física que eu perdi. Era como se eu perdesse a força mental de me manter em pé. Não sei explicar muito. Isso é mais ou menos o que acontece, por exemplo, num processo... Não foi o que aconteceu aqui, não, né? Aqui foi uma intervenção positiva, não física, espiritual. Mas o que acontece é que é quase como você vê num processo de hipnose, que a pessoa tem uma reação que ela não esperava ter, não queria ter e tem automaticamente. Aconteceu isso aqui, mas com uma consciência extrafísica próxima. O fato é que isso impediu-o, né, de ir adiante. Uma outra vez, o que aconteceu, o próprio João Vitor contando, é que eu tinha premeditado encerrar minha vida meia-noite. Vi uma luz dourada, amarela no plano espiritual nesse momento, perto de mim. E ela estava profundamente conectada com o meu mentor mais antigo. Ele reconheceu a energia. E com isso, foi mudando a minha forma de pensar. Claro, ele deixa de se sentir sozinho e se vê inundado com aquela energia de alguém que preza por ele, né? Foi mudando a minha forma de pensar, desconstruindo a maior parte das crenças que me motivavam ao suicídio.
e já foi suficiente para eu lutar sozinho com aquele pensamento. Gente, às vezes a gente tem momentos muito difíceis na vida, né? Que a gente fala, não tem saída, né? Não tem saída, não tem mais solução para essa vida. Isso acontece. E a gente tem que parar, pensar, falar, não, eu não estou vendo a solução agora. Tá tudo complicado agora, mas ainda existe chance, ainda existe chance. Isso é a atitude que todos nós temos. Essa é um instinto até. E há pessoas que realmente se veem em uma condição que não tem chance. Porém, é muito importante eu trazer isso. Às vezes, há pessoas que elas têm, quase que como constantemente, volta à mente esse pensamento de suicídio. Muitas vezes até sem uma razão específica, é só aquela coisa ruim, esquisita, e vem aquele pensamento, e vem aquele pensamento. Às vezes vem um impulso, é mais que um pensamento, vem um impulso de ação. E a pessoa tem que, com muita força, segurar aquele impulso de ação. Isso é muito típico de uma pessoa que é muito sensível energeticamente. Então, várias coisas aqui no relato do João Vitor me mostra que é muito sensível, muito aberto. Isso é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas a gente não pode fugir da raia nessa hora. Sabe o que é fugir da raia? É pensar assim, eu só quero que dê tudo certo, vou tirar esse pensamento, viver normal, quero ficar bem. Essa não é a forma de corrigir isso. Não é a forma de corrigir isso. Por quê? Na hora que a gente pensa isso, o que a gente tenta fazer é pôr de lado o problema e falar, vou ficar de bem com isso, vou tirar, ok, já me ajudaram os mentores, eu vou tirar esse pensamento da minha cabeça. O pensamento não vai sair da cabeça, porque o pensamento não é nosso. Na maioria das vezes, o pensamento não é nosso. Ele vem como um impulso. Quando acontece isso e vem um mentor ou vem uma energia boa e aquela vontade, aquela sensação ruim passa, isso é porque a sensação ruim não era nossa, não era um pensamento nosso. Era algo que vinha impulsionado por uma energia externa. De que forma essa energia, o que estava por detrás tem que ser estudado. Então veja, não tem jeito de resolver isso se não for enfrentando. O que eu quero dizer com enfrentando? Vendo o que dá para fazer do ponto de vista energético. Para uma pessoa sensível não tem forma. Se a pessoa é esquizofrênica, se a pessoa tem problemas mentais, se a pessoa tem problemas psicológicos, psiquiátricos profundos, pois quem sabe uma terapia possa ajudá-la. Mas na maioria das vezes, é simplesmente um impulso que vem quase que inexplicavelmente. Num caso como esse aqui, né? Que eu estou lendo e estou captando a situação que está ali por detrás. Então, quando é assim, a gente tem que olhar a raiz energética e trabalhar. Trabalhar como? Se você não tem, você que está aí me ouvindo, né? Não tem nenhum outro método, faça a OLVE. A hora que você fizer a OLVE, vai dar assim como que parece que quase como fica mais na flor da pele tudo isso. Ótimo! Porque o que você vai fazer? Continua até limpar. Essa energia vai limpando. Vai fazendo quase como se fosse um descamar. Sabe quando a gente vai esfregando algo e vai tirando aquela sujeira que está ali? A OLVE vai fazer isso. Porque senão a gente fica totalmente impregnado com isso, tá? Eu conheci uma pessoa recentemente que veio para uma sessão de mentoria comigo. Claro, quando eu converso com a pessoa, já tenho experiência, né? Então eu já capto um pouco se a pessoa está um pouco na paranoia, se a pessoa já está com a mente que já vê coisa onde não tem, ou tem alguma predisposição emocional, psicológica. E o rapaz que conversava comigo, ele ia falando e eu falava, nossa, a pessoa está com os pés no chão. Essa pessoa sabe o que está falando, é uma pessoa centrada. Só que ele tinha pensamento de suicídio todos os dias ao despertar e várias vezes por dia. Insuportável. Ele tinha que resistir àquilo insuportavelmente. Desde quando? Desde criancinha. Falei, não. Você não precisa viver assim, isso não tem nada a ver. E você não tá louco, não. Começamos a mexer energeticamente naquilo. Foi questão de pouquíssimas semanas. Já teve uma mudança no quadro, já teve inspirações, já tem situações da vida que aconteceram e que começaram a clarear, explicar e cair fichas para ele que antes
elas não seriam possíveis, porque ele não ia nem ver. Então, a minha mensagem aqui é essa, porque eu acho que nós estamos falando de mentores, de amparadores, e se a gente não faz a nossa parte energeticamente, eles não conseguem aproximar-se de nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a situação sabendo, eu estou sentindo algo, mas pode ser que essa sensação não tenha um fundamento real, seja só uma sensação minha. Deixa eu analisar, deixa eu confiar que é possível mudar. Deixa eu fazer a minha parte. A sua parte é você tentar limpar a sua energia. Não pode ser só com pensamento, viu, gente? Só com pensamento as pessoas já fazem, né? Dá o desespero, dá aquele pensamento de que vai dar tudo errado, que alguém vai morrer, e a pessoa quer, às vezes, se matar. E a pessoa já fala, não é isso. Não, vou pensar positivo. Não, eu quero ser positivo. Uma pessoa sensível energeticamente não consegue lidar com isso só com o pensamento. Não dá. Precisa mais do que só o pensamento. É aí que vem o pulo do gato, que está a chave. Precisa de trabalho energético junto. Como eu falei, se não é um caso psiquiátrico. Mas, gente, até o caso psiquiátrico pode ter um monte de intrusão espiritual por detrás. Uma coisa não exclui a outra. Às vezes são os dois fatores ali. Então, se a pessoa consegue atuar energeticamente, já ajuda muito. Como? Primeira coisa é a ouve. Porque sem a ouve, é como se ela não conseguisse, a pessoa não conseguisse ir criando, como eu falei, né? Esfregando, tirando essa camada que tem que descamar e criando uma camada mais estável, energética. Criando uma aura mais impenetrável. Eu não estou falando mais limpa, eu não estou falando mais perfeita, eu não estou falando mais pura, eu não estou dizendo que isso acontece que a pessoa é impura, está com pensamento negativo. Tirem isso da cabeça. Não, isso acontece que a pessoa é sensível. E o mundo está cheio de porcaria e cheio de coisa boa. Por isso que a gente tem mentor e hoje a gente está falando de mentores que nos ajudam. Mas o mundo está cheio de porcaria. Se a pessoa é sensível, ela percebe. A OLVE é a técnica. OLVE. Vocês têm curso gratuito que eu dei sobre a OLVE. Está lá publicado no meu canal no YouTube, veja lá. Tem o meu livro Estado Vibracional, que ensina muito, muito, muito sobre energia, sobre intrusão espiritual, o que você faz. Faz o que está ali, você muda a sua vida. E a outra coisa, emitir energia para criar um campo limpo. Eu falo muito do campo de força energética. Um campo de força energética não é só limpar a sua volta, é mais do que isso. É uma etapa além. Mas, para a gente chegar na etapa além, a gente tem que começar da primeira, que é essa limpeza. Então, emita energia, emita raios, luz, o que for que dá aquele impulso, manda energia, sem medo, não importa o que você sentiu, não importa até que você fala, uau, isso aqui cresceu, parece que eu estou sentindo cada centímetro cúbico do meu ambiente dentro de mim. Ótimo, não tenha receio, não tenha receio. Por quê? Para nós que já temos a sensibilidade energética, e é a maioria das pessoas, só que alguns passam despercebido, e outros de nós, a gente tem mais noção disso. Para nós temos que olhar a coisa de uma forma mais técnica. Não dá para ser só o superficial, não dá para ser só, em inglês tem uma expressão que é wishful thinking, que é só o desejar que tudo esteja bem. Desejar que tudo esteja bem é melhor do que desejar que tudo esteja mal e ficar pensando negativo, óbvio. Mas a gente precisa de outras ferramentas. Então eu gosto muito de apoiar todo esse trabalho energético, todo esse estudo, com um embasamento técnico, através de pesquisas, através de estudos e experiências assim, com mentores e com momentos difíceis, e poder ajudar as pessoas em momentos difíceis. E, gente, de eu ser ajudada. Coisas complexas que tem na vida de todo mundo, na minha também. Então, estas experiências e essas coisas que eu vi, pois ao redor do mundo, em tantos congressos, tantas cidades que eu fui, em tantos países, tantos eventos, às vezes em televisão e entrevistas, os momentos em que aparecem as interferências, mas também a ajuda dos mentores, são muito grandes. Então é importante entender isso. O medo é que nos debilita.
Hoje eu recebi uma pergunta que eu respondi. Foi uma pergunta que veio na caixinha de perguntas, mas eu recebi uma pergunta de uma pessoa que dizia assim: se eu ajudar alguém no trabalho dela, então vamos supor que é uma pessoa que está fazendo terapia ou uma pessoa que está ensinando alguém, sei lá eu, sobre uma técnica energética ou como desenvolver a clarividência, eu vou ter intrusão espiritual por isso? Eu vou ter energia negativa por isso? Não. Uma pessoa que está ensinando alguém a desenvolver a clarividência não está entrando na vida das pessoas de maneira muito profunda. Depende da ajuda que você vai dar. Você vai mandar energia para as pessoas? Se você vai entrar num consultório para trabalhar com energia junto, aí você tem que prestar muita atenção. Se eu fosse ter ajudantes, por exemplo, nas minhas sessões de mentoria ou quando eu vou fazer trabalho energético individual com as pessoas, eu iria observar muito mais. Quem é que está ali comigo? Para a pessoa ter resistência energética e para não colocar a areia no trabalho que eu estou fazendo, que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Mas uma ajuda que você está fazendo um texto, você está fazendo uma ajuda à distância, isso não tem problema nenhum, você não vai pegar assédio nenhum com isso, não. O receio que as pessoas têm é que é um problema. Eu me lembro quando eu vivia nos Estados Unidos. Então, teve um período que algumas pessoas vieram para uns eventos nossos da IAC. E vieram pessoas do Brasil. E essas pessoas do Brasil, por incrível que pareça, deram o pior exemplo, porque tinha pessoas do mundo inteiro. Tinha pessoas de 60 países no evento. Mas essas pessoas do Brasil deram o pior exemplo. A gente conhece tanto, né? Eu digo a gente porque eu sou brasileira. Então, a cultura brasileira, nossa, a gente fala tanto, né? De espírito, espiritualidade, espiritismo, e vai no centro disso, no centro daquilo, vai pedir ajuda. Só que na prática, a maioria das pessoas é um bando de gente muito medrosa. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, como essas pessoas que visitaram lá os Estados Unidos, foram passar numa rua, que é, sabe, uma rua de praia, como se fosse assim, você tá no Guarujá, passando ali na praia. E a pessoa tá assim, nossa, mas tem bar aqui. Nossa, mas aqui tem muita gente. Nossa, eu vou pegar a sério. Nossa, eu vou pegar energia ruim. Que é isso então? A gente conhece espiritualidade, a gente conhece energia para ficar com medo de fazer um passeio, para ficar com medo de ajudar alguém, de conversar com alguém. Não, gente, não é assim. O medo é que faz as coisas todas se complicarem, viu? Não dê passo além do que você pode. Mas escuta, qual que é o tamanho do passo além do que você pode? Tem que ser um passo muito grande, né? Você vê uma pessoa que ela está num manicômio, você fala, eu vou lá projetado. Esse é um passo grande. Você é capaz? Eu acho que sim, se você conseguir sair do corpo, você é absolutamente capaz. Todos vocês estão aí me ouvindo. Agora, se nós, dentro de nós mesmos, nós temos dúvida se a gente quer ajudar ou não quer, quer porque é bom para a minha evolução, mas se tiver um preço a pagar, aí entra areia. Então decida o que você quer fazer. Na hora que você decidiu, você vai adiante. Você está com pensamentos negativos, quer trabalhar seus pensamentos negativos? Olhe para a energia, olhe o que está ali, olha. Olha não quer dizer que você tem que ter clarividência, que você tem que ver a energia. Não, olha quer dizer, encara a situação, encara o que é, eu penso isso, eu não sei se é meu, se não é, eu não sei como trabalhar com isso, seja lá o que for, veja a situação como é. Técnicas energéticas há muitas. Muitas das técnicas existentes têm riscos, têm efeitos colaterais. Isso quer dizer que não pode fazer? Pode fazer qualquer técnica. Tem que estar consciente de que algumas delas a gente se envolve com outras energias. Não é para ter medo. É para saber da informação, para saber examinar naquele determinado momento. Mas, se alguma coisa acontece, você sente que conectou com uma energia ruim, faz a OLVE. A OLVE é uma técnica que não tem contraindicação, porque a OLVE é uma técnica que faz autodefesa e limpeza. Se você faz corretamente, olha a palavra, fazer corretamente é pôr o seu pensamento da forma correta, fazer o procedimento tal como eu ensino ali. Não tem risco. Vou olhar um pouquinho os comentários de vocês aqui. A Leidiane, como se autoaceitar como médium ostensivo? Leidiane, acho que a gente não deve se autoaceitar como médium ostensivo, porque a posse sobre o nosso corpo, sobre a nossa manifestação, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa energia, é nossa.
Se nós somos sensíveis e, portanto, junto com a sensibilidade ou sensitividade vem a mediunidade, não tem nada de errado com isso, nós temos que saber como controlá-la e está dentro do nosso controle. Às vezes a pessoa já ficou sem controle por tantos anos que ela já nem sabe como pegar o controle. E na hora que ela vai pegar, vem aquela onda para tirá-la do controle. Mas, gente, a sua mente tem que entrar o que você quer que entre, a sua energia, seu coração. Então, médium ostensivo, eu acho que ninguém deve aceitar. A pessoa tem a característica da mediunidade, ok. A pessoa quer usar a mediunidade para ajudar alguém ou para alguma função, eu não sou contra. Eu acho que as pessoas precisam de ajuda e se essa é a forma de ajudar, tá bem. Mas quem está ajudando tem necessariamente de estar no controle. Senão, isso é ajudar os outros fazendo mal para si. Então, eu sou a favor de trabalhar com isso para ajudar. Se há autocontrole. Na minha opinião, tem de haver. Senão é como você abrir a sua casa e falar, pode entrar qualquer malandro sujo. Malandro sujo, você vai pensar em roupa? Não tem problema. Você vai pensar na pessoa que está cheirando mal? Não tem problema. Você vai pensar na pessoa que entrou e roubou sua casa? Não tem problema. E a podridão energética dos pensamentos, das situações de vidas passadas que vem junto? Você não quer isso. Você não quer isso lá dentro da sua casa. Não pode querer dentro de você. A primeira casa que nós temos é o nosso corpo. Por isso eu digo, ouve. Segunda casa é esse ambiente à nossa volta. É criar um campo de força energético. Dá para fazer, tem que saber as etapas, dá para fazer. Eu, inclusive, tenho um treinamento que eu dou sobre isso, porque é uma coisa mais complexa. Mas, primeiro passo, emitir energia, limpar sua casa com energia. Sua energia. Karine, oi Karine. Meu mentor já me pediu também. Estava sentada e ela me tirou do corpo. Me levou a várias situações de suicídio. Me fez tirar esses pensamentos. Vi que aquilo não era eu que queria, não era eu que pensava. Valeu pelo seu depoimento, viu, Karine? 100% compreendo. Eu sou muito sensível, médium até certo ponto, mas ninguém toma conta do meu corpo. Ninguém toma conta das minhas energias. Por isso eu compreendo tão bem as pessoas que vêm até mim. Elas começam a contar, não, para mim eu penso isso, acontece isso, foi no dia tal, 5 anos depois eu tive tal coisa. Eu já vejo o desfecho. Eu sei se aquilo é físico, se aquilo é psicológico, se aquilo é energético, se aquilo é intrusão, se aquilo é uma característica dela que ela não sabe lidar. Como é que eu sei? Sei porque com tanto tempo, tanta experiência, eu acabo tendo essa identificação, tendo essa informação. Valenca está perguntando assim, ouve é mexer as energias para entrar no estado vibracional? Não. A ouve pode levar ao estado vibracional, mas não é mexer a energia para entrar no estado vibracional. É mexer a energia para redistribuir, alinhar os chakras, tirar bloqueios, tirar contaminações, impedir que energias de fora entrem e fiquem impregnando, impedir que presenças espirituais contaminadoras façam contato conosco. Tudo isso a ouve faz. A ouve vai cada vez mais fazendo a nossa energia ficar solta, brilhante. Então vai ajudar para a gente sair do corpo, vai ajudar a ter mais contato com o mentor. E dentro de todas essas ajudas que a OVE faz, também pode nos levar ao estado vibracional. Mas a gente não deve fazer a OVE pensando no estado vibracional, porque às vezes tem um monte de outras coisas que acontecerão antes e tem que acontecer antes, viu? A Anice está dizendo, OVE é tudo de bom. Às vezes é uma bênção, né? A gente sente uma coisa, faz a OVE e fala, pumbas, é incrível como muda. E quando a pessoa sofre de pânico, pergunta a Mônica, e é sensível à presença espiritual? Olha, eu já vi diferentes tipos de situações de ataque de pânico e ansiedade. Algumas delas são fisiológicas, devido a uma coisa que se chama adrenal fatigue, a fadiga das adrenais, é isso que chama, gente? Então o corpo fica todo desbalanceado. Só que as pessoas acham que todo mundo que está um pouco cansado, um pouco drenado, estou com fadiga das adrenais. Não é não, fadiga das adrenais é uma coisa muito específica, que faz todo o seu metabolismo sair do normal. Mas, você sabe o que é você sentir uma sensação, por exemplo, como um tremor, ou que o seu corpo está desaprumado, mas você para, examina seus pensamentos.
examina a sua energia, seu sentimento, tá tudo limpo, é só o corpo. Mas outras vezes vem essa sensação de ansiedade, de pânico, você para, examina e tem uma coisa ruim de verdade no sentir, no ser. É como se tivesse algo gravitando. A maioria das vezes tem a ver com processos energéticos e espirituais. Como eu falei, às vezes somam-se as coisas, né? E eu já vi pessoas com as quais eu trabalhei. Uma pessoa que veio uma vez, que estava na Holanda. E aquela pessoa veio para um curso e começou a fazer perguntas e no fim eu trabalhei com energia com ela. E aí eu fui tentando buscar informações, mas por que tem isso? Por que você sente isso? Ela não me falou que sentia, não. Eu que senti que ela sentia. E ela não ia direto ao ponto. Até que depois ela conta que ela foi para uma técnica de meditação, de não sei o quê, e a pessoa, para ensinar meditação, botou todo mundo deitado e fez uma técnica de hipnose. Então, a pessoa apagou todo mundo e quando ela voltou, a pessoa falou, vou contar até 3 e você volta. Ela voltou, ela não se lembra nada do que aconteceu e a partir daquele momento ela passou até aquela síndrome do pânico muito severa. Ela nem conseguia trabalhar. Aí eu pude entender o que estava por detrás, energeticamente, e que se acumulou desde lá daquele momento, daquela sessão. Por isso que eu falo que energia é uma coisa complexa. A gente não deve ter medo porque está em todo momento da nossa vida. Mas a gente não pode ser bobo, sabe? Assim de, vou fazer, tá tudo certo. Não, eu vou fazer, está tudo certo e eu vou observar. Algo deu errado, aí eu atuo, aí eu vejo o que fazer. Só que algo deu errado para ela e ela simplesmente pôs de lado. Passa 5 anos daquele jeito. Aí, quando a gente vai trabalhar com energia, tá super sedimentado, né? Então, aí é complicado. O Tiago, já tive várias projeções lúcidas, mas involuntárias. Nunca na hora que eu quis, pois é, Tiago. Danado, né? Olha, o Álvaro tá contando. Meu filho recentemente passou por uma cirurgia de tumor de hipófise. Ele está tendo acompanhamento com os profissionais médicos. Porém, sinto que ele precisa de ajuda a nível energético. Como ajudá-lo? Pois é, Álvaro, o único jeito é mandar energia. Só que às vezes, antes de enviar energia, assim, de uma forma só técnica, parar, mentalizar e tentar descobrir o que é o ponto que é necessário ajuda. Eu vou comentar uma experiência minha para ilustrar uma coisa aqui, tá? Uma vez eu estava era num curso. E esse curso era... acho que estava na Alemanha, nem lembro bem, mas acho que era. Só que tinha uma pessoa, um aluno, que era muito negativo. Não era uma pessoa, mas muito predisposto a entrar em assédios, muito acostumado a dar vazão e destruir todo mundo que estava à volta. E ele começou a criar problema na aula, criar problema na aula. E eu, então, respondia uma coisa, tentava argumentar, tentava passar para outro assunto, então lidando com aquilo de certa maneira. Ficou impossível. A pessoa já era grossa, agredia, muito difícil. Aí eu então fui para o quarto trabalhar com energia, só que não tinha. Você manda energia, não tem resposta. Não tem resposta, não tem nada, não dá para limpar, é um hotel, é gigante, não tem o que eu vou mandar energia para a pessoa, para mudar a pessoa, ou para calá-la. Ela é aquilo, ela tá daquele jeito, não tem o que fazer. Então, naquele momento, eu parei e falei assim, eu tenho que esperar uma resposta dos mentores aqui sobre o que eu tenho que fazer. Só que na hora que a gente busca a resposta é difícil, né? A gente começa a imaginar, a gente não sabe se a gente está pensando ou não. E eu então fiz aquele silêncio, não vou nem dizer confiando que eu ia captar um pensamento, porque para mim parecia muito difícil, né? Você pegar um momento assim e falar, agora eu vou captar o pensamento. Só que eu fiquei aqui uns instantes, sem expectativa, só aguardando, e de repente surgiu uma frase na minha mente que foi assim, o cancro tem que ser eliminado. Eu não sabia o que era cancro, porque faz muitos anos, 30 anos, porque no Brasil a gente usa a palavra câncer. Em Portugal usa-se a palavra cancro. Então, não foi o tumor, não foi o câncer, não foi o problema, foi o cancro tem que ser eliminado. Eu pensei, o que isso tem a ver? Isso também não tem nada a ver. Deixei quieto. Mais tarde, na aula, esse cara criou um problemaço, e aí então eu já estava preparado a ser mais
direta com ele, mais verdadeira do que ficar tentando botar panos quentes. E ele simplesmente se levantou e foi embora no meio da aula. Que é uma coisa muito chata, deixou uma energia muito chata por detrás. Naquele momento eu entendi. O cancro tem que ser eliminado. Ele tinha que estar fora. Porque era impossível continuar aquela aula. O cara saiu, gente. É como se a gente tivesse saído de um deserto com tudo sujo e fosse para um oásis. A energia mudou em segundos de todo mundo na sala de aula. Então, às vezes, tem coisas que a gente tem que enfrentar, viu? Digo isso até do ponto de vista pessoal nosso. Então, Álvaro, eu estou falando isso em sequência da sua pergunta, para dizer assim, sem expectativa, põe a ideia ali. Como é que eu posso ajudar? Agora, claro, quando a gente está envolvido pessoalmente, aí é mais difícil, né? Mais difícil ainda. Mas eu acho que teria que ser por aí. Para conseguir ter uma inspiração, e aí na hora de trabalhar com energia, essa energia aí com um padrão, com um direcionamento mais específico. Gente, é isso, né? Ideias, espero que sim, que eu tenha trazido aqui ideias, inspirações e força e confiança para você. Você sabe que o meu lema é: todos podem. Não se coloque para baixo, você pode estar bem energeticamente, ter controle da sua mente, da sua energia e da sua vida. Não 100%, né? Tem tantas coisas na vida que é impossível da gente controlar. Mas o que se refere a você, você pode sim, tá? Estude, aprenda. Tem muitos vídeos meus ensinando muita coisa lá no YouTube. Inscreva-se, clica no sininho para você ver quando é que eu publico coisas, tá bom? E eu, então, me despeço de vocês aqui. Um grande abraço, tá?